Boa noite, pessoal. Mais uma quinta, mais uma aula. E nós estamos aqui felizes por participar, por compartilhar esse saber com vocês. E é muito gratificante para mim, para a Sandra, estarmos aqui contribuindo para uma sociedade muito melhor, que é essa nossa função aqui, esse transbordar, visando esse impacto da parentalidade na sociedade, na próxima geração. Então, hoje o nosso tema é sobre essa matéria que surgiu aqui, essa bomba que surgiu desse grande número de pessoas afastadas do trabalho por conta de problemas emocionais, problemas mentais, né, depressão, ansiedade, e como que isso impacta na nossa vida, na nossa família, o que isso, como que eu posso ajudar, né, a próxima geração a não ter isso, ou eu mesmo ajudar a mim mesmo, ao meu esposo, meus pais, meus vizinhos, como é que eu posso ajudar, colaborar a minimizar esse impacto na sociedade, porque isso, né, gera um efeito dominó. Se eu estou ruim, eu não estou bem da minha saúde mental, da minha saúde, né, psíquica, eu vou impactar isso na minha família, eu não vou para o trabalho. Se eu não for para o trabalho, eu não tenho recursos. Se eu não tenho recursos, a minha família também entra em colapso. Por quê? Porque preciso de recursos para manter a minha família. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né, Sandra? E quanto mais a gente entender isso, mais falarmos sobre isso, mais a gente vai equilibrando essas nossas emoções. Antes da palavra para a Sandra, a gente vai... eu quero pedir para vocês que comentem no grupo, tragam mais pessoas para o nosso grupo, indicam temas para a gente estar falando aqui, né, que a gente possa realmente interagir, que a gente possa realmente trazer temas relevantes para vocês, porque a gente não é muito criativo em ter problemas, né, o meu problema pode ser parecido com o da Sandra e do outro, e a gente resolve isso aqui, né, trazendo essas problemáticas e trazendo a resolução desses problemas, né, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais dinâmica, que a gente possa praticar no dia a dia. Esse é o nosso objetivo aqui, né, Sandra? Verdade. Quando tu falas que a gente conseguir perceber isso com a gente, conseguir perceber com o nosso esposo, enfim, me veio na cabeça que a pessoa que está passando por esse estresse, passando por toda essa pressão que é do trabalho, dificilmente talvez ela perceba sozinha. E a pessoa que está lá dia a dia, após dia a dia, mesmo que a pessoa chegue estressada e não fale nada, já consegue perceber. E é igual aquele de quando alguém muito nervoso, a pessoa diz, se acalma, eu tô calmo. É bem disso de não ter a percepção. E então é importante a forma que tu vai chegar nessa pessoa que parece estar estressada, dando sinais assim, tu tem dormido tão mal, né? Tu tem se agitado tanto para dormir, ou aconteceu alguma coisa, tu tá se alimentando tão diferente da última vez, enfim, ou tá comendo muito, ou tá bebendo, ou tá gastando, comprando alguma coisa. Lembrei disso. Exatamente. E a pessoa muda o comportamento, a pessoa muda, né? A gente tem impactos no nosso dia a dia. Quando as emoções estão desreguladas, a gente costuma comer demais, a gente costuma comprar demais, e tudo que é demais, tudo que é extremo, é beira, né? Então, é esse equilíbrio que a gente busca, né, desenvolver aqui. Com você, nós temos muitas ferramentas para passar para vocês, para essa regulação emocional. E o nosso corpo, a gente fala muito mais de uma forma não verbal do que verbal, né? E às vezes a gente, como a Sandra falou mesmo, a gente não percebe, né? A gente entra num ciclo vicioso, assim, que aquela corrida do hamster, né? A gente entra naquela correria do dia a dia, tanta demanda, tem que levar as crianças para a escola, tem que fazer comida, tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que voltar, e tanto tenho que fazer, tenho que produzir, que a gente acaba se acostumando com aquela liberação tamanha de cortisol, tamanha de adrenalina no nosso corpo, e o nosso corpo, ele vicia nessas substâncias. Vocês sabiam? A gente vicia nessa substância, aí o nosso corpo produz. Já viu aquela pessoa que só trabalha sob pressão?
né? Então, ela vicia nesse sentido de que ela precisa daquela pressão, daquele cortisol, daquela adrenalina para poder produzir, né? A gente, cientificamente, comprovado que a gente não funciona sob pressão, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai, o nosso cérebro dinossauro, ele entra em ação. Então, quando a gente está sob pressão, nosso cérebro, opa, não estou sob pressão, eu estou preocupado, eu estou em perigo, né? Então, ele entra em ação. E daí, como é que fica? Nosso cérebro fica reativo, né? A gente fica mais reativo. Então, quanto mais pressão eu tiver, mais hormônios do estresse eu tiver, mais reativa eu vou estar. E se a Sandra olha para mim e não me cumprimenta, eu já vou, opa, ela está de mal comigo, ela está me tirando para bobo, ela está isso, ela está aquilo, e aí começa aquelas coisas que a gente vê muito no mundo corporativo, na família, né? Então, por isso que é importante a gente perceber, se auto-perceber, como é que eu estou? Mudei a minha alimentação? Eu mudei o meu sono? Que o sono é extremamente importante, gente. Quando eu não durmo direito, eu não entro no sono REM, eu não faço a minha faxina mental, né? Eu começo a ter problemas de memória, problemas de relacionamento, por quê? Porque não dormi direito, tem toda uma descarga hormonal e eu começo a ser mais reativo. E também, quando eu entro no sono REM, eu faço essa faxina, né? E é importante também lembrar que, quando eu vou dormir, eu tenho que lembrar de coisas boas, né? Eu tenho que lembrar de coisas boas. Por quê? Porque é nesse momento que o meu cérebro ele vai selecionar as memórias de longo prazo. Por quê? Porque são essas que eu vou mandar para ele que são relevantes. Então, se eu tive alguns problemas durante o dia, mas eu tive bastante coisas boas, né? Ou eu teve uma coisa boa só, o resto foi tudo, né? Coisas que deu tudo errado, deu tudo ruim. Mas eu quero lembrar daquelas coisas boas. Então, eu vou ser grato por algo bom que me aconteceu, eu vou começar a lembrar daquilo ali, quando eu for dormir. Eu vou dormir com uma sensação boa, um bem-estar, né? Porque quando eu lembro de algo bom, que o meu cérebro não distingue se é real ou não, ele vai transmitir hormônios do bem-estar, do prazer. Então, quando eu lembro de coisas boas, eu vou estar bem, vou dormir bem, né? Estando bem, com hormônios do bem-estar, é liberado também a serotonina, que é o hormônio do sono, né? Então, isso tudo é a melatonina, desculpa. A melatonina, né, a serotonina é do bem-estar, do prazer, da sensação boa, né, daquela felicidade, né? Então, é importante a gente pensar em coisas boas antes de dormir, que aí meu cérebro vai fazer essa faxina e pegar todas as coisas boas que aconteceram no meu dia e vai colocar na memória de longo prazo, né? Então, por isso que a gente precisa, aí eu vou dormir bem, vou acordar bem e vou ter um dia mais produtivo, né, mais feliz e um relacionamento muito mais agradável. Nossa. Exatamente isso. Eu estava pensando, será que essa lei, todas essas coisas que saíram, é voltada só para quem está trabalhando fora? Como é que será que funciona com aquela que trabalha o dia inteiro, mas não tem ponto para entrar, ponto para sair? Como é que será que se aplica isso? Então, por isso que nós estamos aqui, né, para ter essa autopercepção. Muitas vezes nós, mulheres, eu digo nós porque a gente, como mães, a gente quer a casa limpa, a gente quer roupa lavada, a gente não quer louça na pia, a gente quer os filhos tudo limpinhos, tudo certinho, quer que seja aquela mulher maravilha que todo mundo olha, meu Deus, como é que ela dá conta de tudo, né? E muitas vezes a gente se sobrecarrega, né? Ninguém cuida de quem cuida, né? A gente tem isso, infelizmente, mas assim, quando a gente dar atenção para o que realmente importa, a louça muitas vezes vai ficar ali quando você vai brincar com seu filho, a louça vai ficar ali. Quando você terminar de brincar, a louça vai estar exatamente ali. Então, você vai ter tempo para lavar a louça, né? Você vai ter tempo para fazer outras coisas, você vai ter, tirar um momentinho para você, de repente, fazer a unha, de repente, fazer o cabelo, de repente,
dar uma volta, uma caminhada, né? Tirar esse tempo sem se autopunir, porque muitas vezes a gente se autopune. Ah, porque eu sou uma péssima mãe, que eu deixei meu filho com a avó para eu dar uma caminhada. Olha como eu sou uma péssima mãe. Não, isso é saúde. Você está mostrando para o seu filho que você se ama. E você ama ele tanto que você precisa se cuidar para cuidar dele. Né? Então, é igual a metáfora da máscara de oxigênio. Primeiro, usa em você. Depois, você coloca no outro. Então, primeiro você tem que se cuidar. Primeiro você tem que olhar para você. Como é que eu estou? Eu estou dormindo direito? Eu estou me alimentando direito? Como é que eu estou vivendo? Eu estou aproveitando esses momentos no meu dia a dia, para cultivar esse sentimento de pertencimento, de amor, né, liberar essa serotonina gostosa, ocitocina de abraçar mesmo, né, Sandra? Verdade, essa explicação que a Josi fez agora aconteceu muito comigo. No início da minha amizade com a Josi, a gente morava na mesma rua, e eu queria muito fazer a unha, só que os meus filhos ainda eram bem pequenos. E daí eu sempre ficava com esse peso na consciência, será que ela vai estar na minha sogra para deixar? Será que eu peço para uma vizinha? Daí a vizinha vai dizer, mas qual é o teu compromisso? Não vou ter coragem de dizer que é para fazer unha. E eu fui, mesmo com todo esse diálogo interno aqui que não era importante, que era fútil, e essa coisa, eu fui e fiz essa experiência. Deixei eles com uma vizinha, e daí fui fazer unha. E quando eu voltei, porque eu amo muito fazer minha unha, eu me sinto assim, mais leve, mais bonita, mexe com tudo, é automático. Terminou a minha unha, parece que eu tô brilhando, assim. E daí, quando eu voltei muito feliz. Daí, escondi a mão, falei, que cor que vocês acham que foi? Eles já sabem a minha cor favorita. Então, adivinharam a cor favorita. E daí, qual desenho será que eu coloquei? Coração. Eu daí, bati foto com eles, botei nas redes sociais, enfim, eles viram o quanto aquela uma horinha viajou o resto do meu dia, o resto da minha semana, assim, muito exibida de mim mesma, muito feliz. Eu diria, nossa, mamãe, como tu ficou feliz. Então, o efeito dominó do que tu falava, né, que começa com o autocuidado, mas isso tudo a gente tem que trabalhar o quê? Na mentalidade, porque se tu ficar se boicotando, dizendo que não é importante, como não é importante para uma academia, não é importante isso, será que não é importante? O que foi que te ensinaram? E, enfim, isso aconteceu na minha vida mesmo, de me dar prioridade. E ele gerou efeito, assim, porque é impossível não ver o quanto isso me faz bem. E é importante, assim, porque se eu vejo que a minha mãe, que é a minha referência, né, meu pai, se cuida, né, e mostra que é legal fazer isso, é legal se cuidar, é legal tirar esse tempo para se perceber, né, e aí eu vou criando neles também que eu mereço também ter esse momento, eu mereço também esse autocuidado, mereço também me perceber como pessoa, né, ser merecedor de algumas coisas. E como a Sandra estava falando, a gente, vamos falar para a vizinha que eu vou deixar os filhos lá porque eu vou fazer a unha, né? Olha o nosso pré-conceito, né? Olha o nosso pré-conceito. Até não tem muito a ver aqui, mas eu li nas redes sociais frases de criança, né? Que a menina chegou na escola e disse, mãe, essa professora ela tem cabelo azul, mas ela trabalha. Olha a amplitude, né? Então, são os nossos pré-conceitos. Por quê? Né? Então, não merece ter um cabelo azul? Qualquer um pode pintar o cabelo azul e ser super trabalhador, né? São nossos, e aí, às vezes, a gente fica falando assim, porque ela deixou a mãe deixa o filho na vizinha para fazer a unha. Olha só, essa mãe não é uma boa mãe, né? Para ir fazer o cabelo, para dar uma caminhada. Mas olha o impacto que causa isso nas crianças. Olha só o impacto, a felicidade que teus filhos ficaram quando te viram feliz, porque não tem coisa mais feliz para eles do que nos verem felizes, né? Então, imagina o bem-estar, né? A serotonina que inundou o corpinho deles, né? É muito bom, é muito faz mágica no corpinho deles. E se fosse ao contrário, né? Aí, por exemplo, a Sandra, né? Vou tirar a Sandra como exemplo. A Sandra não fosse fazer as unhas. E a Sandra queria muito fazer as unhas, mas não dá, não, mas aí eu não vou deixar meus filhos, aí eu não vou. Ela vai se ficando triste. Por quê? Porque ela queria muito fazer unha. Ela queria muito se arrumar. Ela queria muito, né, ter esse tempinho.
Porque a gente nunca é só fazer a unha, né? A gente vai lá, a gente conversa, a gente fala da vida, a gente não é terapia, mas é terapêutico, né? As nossas caminhadas, né, Sandra? A gente não é só uma caminhada, não é só fazer um exercício, né? É a conversa, é tomar um café com as amigas. Quem já foi daqui que tira um tempinho para ir tomar café com as amigas, né? É pouco. Por quê? Porque a gente tem essa culpa. Ah, vou deixar meus filhos para ir tomar um café, onde já se viu, por que que não tem que levar eles, né? Não, a gente vai ter um tempinho junto, mas esse tempinho é para mim. Quando a gente volta, a gente tem que voltar feliz. Olha, filho, foi tão legal lá. Lembra quando você foi com seu amigo lá jogar futebol, você voltou feliz? A mamãe também voltou assim, sabe? É essa felicidade, esse cuidado que a gente tem que ter, né? E quando você tem isso, você passa para o seu filho essa, essa, fazer essa higiene mental, né? Que é pensar no seu bem-estar, né? O que eu estou sentindo, né? Às vezes você está triste, você não sabe por quê. Aí vai lá, devora um pote de sorvete, né? Ou vai lá comprar uma coisinha na Shein, né? Vai lá, compra na Temo. Então, assim, a gente vai, fica ali absorvendo essas coisas. E como a Sandra colocou no chat, as redes sociais fazem muito isso, né? Pintam algo que a mãe é a Mulher Maravilha, a vizinha dá conta de tudo, os filhos estão sempre limpos, a casa está sempre organizada, as unhas estão sempre bem feitas, e ela dá conta de tudo. E eu não dou conta nem da metade, né? Aí fica aquela frustração, aquela punição, aquele autoflagelos, né? Porque, puxa, eu não dou conta de nada, sou toda atrapalhada, não consigo arrumar minha agenda, né? E aí a gente fica se culpando. Aí, o que acontece? Entra naquele ciclo de voltar ao passado, sabe? Puxa, quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, eu podia fazer a unha, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Aí vem aquela coisa de ficar no passado. E o excesso de passado dá depressão, né? Ou ficar ansioso. Será que um dia eu vou conseguir? Será que essas crianças, né, vão crescer? Né, que eu preciso ter dinheiro para bancar isso tudo? Eu preciso trabalhar constantemente? Gera uma ansiedade, excesso de futuro. É bem isso, Sandra. Vem a felicidade para quem dá conta de tudo, só para quem dá conta de tudo, né? Então, é feliz só quem faz tudo? Não. E aí, esse momento, assim, a gente parar um pouquinho e perceber o que é realmente importante. Qual é o seu ponto de felicidade, né? A gente tem que entender, porque se a gente não parar para pensar, né, muito tempo eu não pensava nisso. O que realmente me traz felicidade? O que realmente me deixa com o coração quentinho? O que realmente me deixa assim, ai, bem, né? E muitas vezes a gente precisa realmente assim, ó, parar, não, o que me traz felicidade? Ah, é isso, elencar, sabe? Escrever mesmo. O que realmente me deixa feliz? E cultivar isso, sabe? Porque os dias maus vêm, né? Os dias que a gente não está bem, vão vir, e a gente vai acabar se a gente não tiver esses recursos bem visto, bem fixo na nossa mente, a gente vai acabar se apegando às coisas ruins, né? A nossa mente ela é muito fácil de se apegar ao que é negativo, né? O que não dá certo, ao que, sabe? E a gente precisa fazer um esforço para levar para o positivo, porque é legal, porque é gostoso, porque é certo, que é, né? Então, muitas vezes a gente fica mais ali no negativo. Quer se complementar, Sandra? Quer falar alguma coisa? A Luísa também pode levantar a Fica à mão. vontade, Lícia, que bom ter você aqui. Só o que a Luísa botou no chat mesmo, ela botou, né? Não existe a Mulher Maravilha, mas existe a maravilha de mulher, que é o que a gente pode ser com as condições que a gente tem. A mulher que tem dia que consegue dormir, deixa a cozinha toda limpinha, porque o dia tu quer acordar e já tá com o cheirinho tudo arrumado, e a mulher que vai deixar a louça, e tá tudo bem. É o que ela conseguiu. E ela vai deixar a louça porque o filho já tá nas pernas, que já deu horário de dormir, ele tá com privação do sono, enfim. Então, essa é
a maravilha de mulher, e se a gente não trabalhar isso na nossa cabeça, a gente vai dizer, nunca que é uma maravilha de mulher e dormir com louça na pia, Deus me livre. Mas aí quando tu não tem a tua clareza, né, do que é importante, bem como a gente começou a master de hoje, né, a louça vai estar ali. Se eu for botar a criança para dormir e depois voltar, ou se eu for acordar amanhã de manhã, vai estar ali. Né, o que pode ser que não esteja tão ali, é a tua relação, que tu vai se incomodar com a criança, não vai ser gentil, e que hora que ela vai fazer agora? Ela vai dormir. O que a Jesus falou? Quando a gente dorme, a gente vai arquivando a memória de longo prazo, a emoção, da última emoção para a primeira, para o início da manhã. Então, a emoção que ela vai dormir quando ela tiver, a emoção que ela tiver quando estiver dormindo é o que vai juntar, é como se fosse o imã, vai juntando toda a experiência. E se ela já vai dormir triste, porque alguém gritou com ela, porque não acolheu que queria dormir juntinho, olha todas as outras emoções tristes que vão vir junto. E a noite é tão, eu acho que é tão comum acontecer isso, porque a gente não traz muito para a consciência que a criança está cansada, vai chegar a hora que ela vai estar com fome, se demorou muito para tomar banho, ela já não vai querer nem ir para o banho. O quanto a noite é desafiadora, né? Se tu não tem aquela rotina bem certinha, deu tal horário, deu de tela. Banho para relaxar, ou comida primeiro. Enfim, a forma que funciona melhor a sua criança, a sua logística ali, né? Porque quando a gente não consegue entender... A gente mesmo, eu sou uma, deu 9h30, eu já começo a abrir de boca, já vou ficando mal-humorada, adulta. Imagina uma criança que nem entende o que está acontecendo com o corpo dela, por que ela está tão irritada, por que ela não quer nada, não quer colo, não quer isso, não quer comer, não quer nada, porque ela está cansada, acabou a bateria, igual celular, quando já está no vermelhinho, e daí é nessas horas que a gente, às vezes, é só terminar a louça, não pode esperar 5 minutos, vai morrer e esperar 5, ela não pode, nem 5, nem 1, nem nada, desligou porque ela é pequenininha, ela ainda não está entendendo o que está acontecendo, ela não consegue nomear, eu ainda brinco, eu sou uma pessoa muito gente boa, mas passou das 9h30, eu me transformo numa pessoa com sono, e essa pessoa, assim, ela não é muito gentil. Dou uma brincada, porque eu consigo oralizar e eu consigo entender a minha renegação que dá no meu corpo, meu mau humor. Mas uma criança pequena não vai conseguir. É verdade, eu também com sono, eu fico bem, posso estar com fome, mas assim não. E realmente a criança, ela não entende, né? Então é tudo questão hormonal mesmo, as necessidades básicas das crianças, né? E por isso que é importante ter um planner com os horários, não que vai ser aquilo ali fixo, né? Mas você vai ter um norte, porque inúmeras pessoas não têm um planner. Aí, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente não tem um planner, né, que a gente já aconteceu várias vezes com a gente, né, Sandra, que a gente conversa muito, a gente sabe uma da outra, várias vezes, o que acontece? Quando não tem um planner, é como se fosse um painel de um avião, né, cheio de luzinha ali. Então, cada luzinha é algo que você precisa fazer. Então, aquilo ali, ele gasta muita energia do seu cérebro, porque você tem que pensar que tem que buscar o filho na escola, que tem que comprar um lápis que faltou no filho, tem que comprar a comida, a janta, o que precisa fazer durante todo esse dia, ou para a semana que vem, que tem um aniversário do amiguinho que você ainda não comprou o presente, enfim, um monte de coisas que ficam ali, um monte de luzinhas no painel da sua mente, te mostrando que você precisa dar atenção a isso. Isso gera um consumo enorme de bateria nossa, né? De energia nossa. Então, quando isso acontece, você se sobrecarrega. Você se sobrecarregando, você fica cansado. Quando você fica cansada, o seu corpo vai dando sinais, né, que você não está bem, que você começa a ter respostas mais ríspidas, e os seus relacionamentos, filho, marido, vizinho, amigo de trabalho, já fica mais difícil, mais complicado. Então, eu sempre indico, né, mas Josi, eu não consigo fazer nosso planner. Mas, assim, não é algo que vai ter que ser exatamente naquele horário, exatamente naquela... Mas ter algo, assim, que você já coloca ali e você já visualiza, olha, tal dia, tal horário, eu vou comprar tal coisa. Tal dia, tal horário, eu vou fazer tal coisa, sabe? Então, você já tem. Aí o seu cérebro diz, só tal dia, ok? Pronto, desliga aquela luzinha. Naquele dia, você vai olhar no planner, opa, é hoje. A luzinha vai ficar acesa até você fazer. Então, são recursos que a gente usa para que essa sobrecarga maternal, né, não aconteça com a gente. Né? E tudo que é uma sobrecarga acontece, né, daquela
pânico, a gente, né, já viu, aconteceu com vocês de terem aquela, abrir a geladeira e já não saber mais o que foi pegar, ou foram no quarto, né, e não saber mais o que foi pegar no quarto, o que foi fazer no quarto, e é assim, por quê? Porque o nosso cérebro está sobrecarregado. Então, e isso vai impactar o quê? Lá no seu trabalho, lá na sua empresa, em todas as áreas da vida, você vai começar a ficar mais reativo, vai ficar esquecido, e se você não gerir essa dentro de casa, muitas vezes, acontece isso. Infelizmente, nós chegamos em casa e é, não temos esse momentinho de relacionamento, de conversa, né? De saber como é que foi o dia do outro. Esse momento, muitas vezes, a mesa salva muitas vezes nós desse estresse todo, que é um momentinho de relaxar, né? Eu atendo uma criança de 7 anos, lá da Inglaterra. Aí ele disse, eu conversando com ele, ele disse, o melhor momento do meu dia é quando a gente vai jantar. E daí eu posso falar sobre o meu dia. Todo mundo fala, Josi, que a Josi, todo mundo fala sobre o dia. E é o melhor momento do meu dia. Ele fala assim com tanto amor, assim, eu chego a me arrepiar. Porque assim, é tão querido, e a gente percebe assim que é uma família que realmente tem esse envolvimento, né, de escuta, e isso faz a gente recarregar a bateria. Eu já tenho 40 e poucos anos, né, e quando a minha irmã, ela fica muito tempo sem falar comigo, minha bateria vai a zero, e eu preciso falar com ela, então isso recarrega a bateria, né, ter esses relacionamentos, né, ter esse momento à mesa, de ouvir, filho, o que aconteceu lá na escola? Ah, você fez educação física? Ah, você fez alguma vivência lá na escola, né? Ah, na matemática, você acertou, você errou, você fez um gol, né? Começar a puxar por eles, porque se perguntar como é que foi a escola, foi legal, tranquilo, legal, né? Mas essa troca, né? Ah, sabia que no meu dia aconteceu isso, né? Aconteceu isso de errado, mas aconteceu isso de certo. E passar para os filhos também que você não é um super-herói, né? Que dá conta de tudo, que também acontece coisas que não são tão legais, mas que a gente consegue trocar. Aí eles vão perceber que, poxa, meu pai não é um super-herói, mas assim como tem coisas ruins no meu dia, no meu pai também, e ele conseguiu superar, eu também vou conseguir superar, entende? E quando tem essa troca, isso dá para nós, assim, um alívio no nosso estresse, do nosso dia. Então, esse também é um dos recursos maravilhosos que a gente tem para driblar esse estresse todo, né? É claro que, nesse momento, precisa ter longe de telas, longe de celular, longe de tudo, para ter olho no olho. Nesse momento, você vai ver que seu filho, às vezes, não está muito bem, seu marido não está muito bem, sua esposa não está muito bem, né? Você vai ver que ali na comunicação não verbal, você já começa a perceber. E aí vai buscando, poxa, olha, você não está muito bem, aconteceu alguma coisa. E aí buscar, perceber esses detalhes, fazem a diferença e, claro, vai impactar em todas as áreas da nossa vida. Querem falar alguma coisa? Eu queria só relembrar. Luísa, a tua menina, né? Tem quantos anos hoje? Já fez aninho? Eu lembro que ela era bebezinho quando a gente se conheceu. Não, a minha já é grande, ali era meu sobrinho. A minha tem 12. É verdade, É era meu teu sobrinho que sobrinho sempre que está tava... comigo. 12, adolescência. Eu ia falar disso por causa que quando a gente vai desde pequenininho já treinando esse diálogo, essa conversa, quando chega na adolescência, que é típico deles mais invernar, ficar mais entre eles, né? E se tu já desenvolveu essa habilidade, mesmo que passe pela adolescência, eu acredito que facilita esse processo, né, Josi? Com certeza, com certeza. E a fase da adolescência, ela é muito delicada, né? A gente precisa mudar E o a nosso gente vai vendo a linguajar. mudança, né, de comportamento, como você disse, né, já vai querendo estar no mundinho dela, né? Uhum. E assim, ó, Luísa, não só a gente é claro que a gente tem que respeitar o tempo deles, mas puxar um pouquinho mais por eles, não deixar muito eles se reservarem, né? Porque isso vai cada vez se agravando mais, né?
E muitos pais deixam só no quarto, deixam só nisso, não quer sair, fica em casa, não quer fazer isso, tudo bem. Não, vamos puxar um pouquinho por eles, porque nós precisamos emprestar o nosso córtex pré-frontal, nossa parte pensante, porque eles não sabem o que eles querem. Principalmente nessa fase, eles não sabem se eles são crianças, se eles são adultos, o que eles são, eles não sabem. Então, a gente precisa emprestar o nosso córtex pré-frontal para eles tomarem decisões assertivas. Eles precisam desenvolver relacionamentos. Né? Quantos adolescentes que eu atendo não sabem se comunicar, não sabem trocar uma ideia, sabe? Sustentar uma conversa. E aí, a gente precisa puxar eles. Filho, vem cá, vamos conversar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que você gosta. É importante, Sandra. Então, agora a gente já tem uma luz, Luísa. Eu sabia que a Josi era especialista em coach de adolescentes. A gente vai poder beber mais dessa fonte nesse sentido. Eu não lembrava que tua menina já era grande. Eu pensei que era teu sobrinho lá. Então, acho que nas próximas Master, quem sabe ela consiga continuar trazendo esse conteúdo, mas agora já para a nossa faixa etária, porque o meu menino também tem 12. E ela tem tantos conteúdos, né? Ela já fez formação sobre as emoções só no cérebro do adolescente, que é diferente da criança, que é diferente do adulto, justamente por causa dessa parte da formação, e tudo isso que a gente conseguir aprender, a gente vai conseguir entender que o que está acontecendo no adolescente não é pessoal, não está... não dando, não é essa palavra, né, mochilique, mas ele está tentando se comunicar de uma forma que ele não está conseguindo entender o porquê, não quer a gotinha d'água, né, sempre alguma coisa por trás daquilo. Isso para a gente é libertador, a gente não levar isso para o nosso coração, sabendo que espera se conectar, e daí vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esse adolescente, é muito importante. Então, fiquei feliz que a gente tem essas idades parecidas. É muito bom a gente estar nesse universo, né, e é isso que a gente quer nessas master das quintas-feiras, nessas aulas da quinta-feira, trazer mais conteúdos para vocês, relevantes para vocês aplicarem no dia a dia, né, então, eu quero agradecer a todos, né, pela aula, e a gente vai, cada dia mais, trazer mais conteúdos, né, convidem os amigos, convide a todos para a gente estar presente aqui, e ter essa troca, ter essa conversa, que é muito importante. Então, vou tirar a foto, e aí a gente costuma parar a gravação para a gente conversar um pouquinho mais, que aí a gente pode trocar ideias. Vamos lá? Sorriso? Lindo!